Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula de saúde pública. Essa área que é encantadora, essa área que todos nós devemos estar extremamente familiarizados, pois nós estamos falando do maior sistema público de saúde do mundo, o maior sistema de saúde eficiente do mundo, acredite. O SUS é apaixonante, o SUS é um sistema excepcional. Basta sabermos lidar com a gestão, basta sabermos gerir esse sistema, mas ele é considerado o melhor sistema de saúde pública do mundo. E vocês vão entender comigo por quê, e no final da aula vocês vão me dizer, da disciplina, vocês vão me dizer se o SUS não é mesmo incrível, e vocês vão se apaixonar pela disciplina, assim como eu sou apaixonado pela especialização de saúde pública, por esse ramo. Eu sou suspeita a falar porque trabalho nessa área, sou coordenador de vigilância em saúde em um dos municípios onde eu trabalho. Trabalho com várias equipes de saúde pública, de saúde coletiva. A gente ajuda muitas famílias, muitas comunidades, né, através da saúde pública, através do SUS. O SUS se mostra cada vez mais eficiente para famílias carentes, para famílias que não têm renda, para famílias que não têm como pagar uma consulta, um exame complexo, um exame caro. O SUS ele é extremamente eficiente, gente. Tá? O Brasil ele entra em colapso devido aos governantes, mas os sistemas adotados por alguns são de extrema competência, são de extrema geniosidade, sabe? Vamos começar a falar um pouco sobre o SUS, da Previdência ao SUS. Eu falei um pouco do SUS, começando na aula passada, o que diz respeito à saúde dentro da Constituição Federal de 1988, né? Porque ela fala que eles instituíram, né, dentro da Constituição, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, está garantido, está dentro da nossa Constituição como garantia fundamental e essencial do ser humano, de todo ser humano, a previdência, a assistência e a saúde. Não é isso, pessoal? Na aula passada a gente viu basicamente isso, a gente viu o processo de hierarquização, a gente viu o processo de essencialidades dentro do SUS, a gente viu alguns princípios. E hoje a gente vai falar um pouco da evolução até a gente poder entrar na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, né? Que fala da Lei Orgânica de Saúde, que é a lei que instituiu o SUS como padrão de sistema público de saúde dentro do nosso país, nosso amado país. Tá bom, pessoal? Então vamos dar uma aula daqui, vamos ter uma aula leve. Realmente, eu entendo que para vocês que estão começando a ver saúde pública, não seja um assunto muito bom, mas vamos tentar ler as leis e as regras de forma familiar, vamos tentar trazer para nossa nossa realidade, sabe? Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para trazer para a realidade de nós trabalhamos, de nós que utilizamos o Sistema Único de Saúde dentro de um UBS, dentro de um postinho, do nosso bairro, dentro do hospital e etc. Tá certo? Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês leiam e vocês saibam que não existem saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes, tá? Às vezes você está sabendo de uma coisa sobre determinada matéria e você, por saber pouco, você acha que sabe, você não sabe de nada, muito pelo contrário. Às vezes o pouco que você sabe, quem sabe muito não sabe daquele pouco, então nunca se subestime, pessoal. Acredite no potencial de vocês, vocês podem, tá? O curso técnico de análises clínicas, ele é um curso lindo, é um curso enriquecedor e é um curso que você pode crescer muito dentro. Olha, onde eu trabalho, a minha chefe hoje a minha chefe do laboratório, ela é técnica de laboratório. E ela é a chefe do setor, ela é chefe de nós, ela é chefe dos bioquímicos, ela é chefe de muita gente. Vocês estão entendendo? Então, levem a profissão de vocês com seriedade, compromisso, porque só assim vocês vão poder crescer e ser alguém que sirva de exemplo para outras pessoas. É isso, gente.
Um pouco da história do SUS. O SUS, ele começou, na verdade, a saúde no país, ela começou a demonstrar dados alarmantes em 1920, né, com os primeiros movimentos sanitários do Brasil, porque no Brasil, nessa época, a gente via que não existia sanitarismo, não existia saúde sanitária no país, era cheio de portos, e nesses portos trafegavam inúmeros marinheiros que vinham de outros portos, e isso trazia muitas doenças, porque não tinha educação sanitária, não tinha educação saudável para esses trabalhadores. Eles desciam nesses portos e infectavam as cidades onde eles passavam, né? Era rico, o que demonstrava o que estava no auge naquela época era a exportação e o transporte da economia cafeeira, né? Onde não tinha saneamento, como eu falei, e foi quando teve o surto da gripe espanhola em 1918, né? Que começou a ter os primeiros movimentos sanitários depois disso, em 1920. Carlos Chagas, mais Oswaldo Cruz, eles foram os ícones precursores dentro da saúde pública que começaram a fazer medidas sanitárias capazes de minimizar todos esses processos sanitários no Brasil. Até que em 1923 foi instituída a Lei Eloy Chaves, né, que é as caixas de aposentadoria da Previdência Social, onde ele consolidou as leis de previdência social no país através das caixas de aposentadoria, né, de previdência social. Depois, em 53, né, 30 anos depois, foi criado o primeiro Ministério da Saúde. E em 61 foi instituído o Código Nacional de Saúde. Olha, o tempo que levou de um para o outro. Então foi uma evolução lenta, gente. Não foi algo do dia para a noite, tá? Em 1920... Tá. Em 1920 teve os primeiros, como eu já falei, os primeiros movimentos sanitários, né, no Brasil, onde os portugueses, os espanhóis vinham de vários portos, vários lugares, trazendo doenças para o nosso país, né? E aí infestava todo mundo, as mulheres, os homens que estavam por ali naqueles portos. O que reinava naquela época era a economia cafeira pela exportação de café, que nosso país era rico em café, né? Muito rico em café, era tido como referência, e eles exploraram muito nessa época, porque não tinha muitos padrões de gestão naquela época, né? Então, 2 anos antes, teve a gripe espanhola, infestou muita gente, teve muitas mortes por falta de saneamento, onde Carlos Chagas e Oswaldo Cruz foram os ícones da saúde pública por começar a instituir os primeiros processos de saúde pública no país, né, tratamento de sanitarismo. Em 23 foi instituído as caixas de aposentadoria da Previdência Saúde, que é os CAPs, que através da lei Eloy Chaves, né, que foi o precursor da Previdência Social no nosso país. 30 anos depois foi constituído, como já falei, o Ministério da Saúde, o primeiro Ministério da Saúde em 1953, e em 1961 foi constituído o Código Nacional da Saúde, porque até então a gente não tinha lei que protegesse, lei que dissesse o que pode e o que não pode fazer dentro do país em relação à saúde do cidadão brasileiro, né? Até que em 1988 foi instituída, na Constituição Federal, foi instituído através dos capítulos 2 e 3, normas, capítulos que protegiam e diziam que a saúde, sim, é um direito de todos e dever do Estado, né? Para que a gente possa ser respaldado por essa Constituição. Em 1990 foi feita a Lei Orgânica de Assistência à Saúde, que é a Lei 8.080 e a 8.142, que fazem disposição do financiamento e do controle social, né? A participação da sociedade dentro do Sistema Único de Saúde. Em 1983 já foi outras normas operacionais, que já vai dizer o que a gente tem direito, o que o serviço oferece, como as NOAs também, em 2001. Em 2006 foi feito o Pacto pela Saúde, que foi um grande divisor de águas, né, feito dentro da história do SUS. Em 2011 foi feita a Lei Nacional, que é a política PNA, Política Nacional de Atenção Básica, né,
que já nesse ano o presidente já fez suas alterações, a gente vai ter, provavelmente, ano que vem, uma nova PNAB, uma Política Nacional de Atenção Básica, né? Que antigamente era a Lei 2.488 e agora de 2011, e ano que vem vai ser instituída a nova, que vai ser de 2021. Né? Mas até então a gente está seguindo essa, e algumas regulamentações, alguns decretos que o Bolsonaro vai lançando, e a gente vai se adequando às políticas de saúde desse novo governo, certo? No decreto 7.508 foi regulamentado pela 8.080, que é de 1990, tá? Que também quer falar da Lei Orgânica da Saúde, dos princípios fundamentais do SUS, o que a gente tem direito, o que o SUS oferta. Né? Aqui é a evolução do nosso sistema de saúde, desde as caixas de aposentadoria, onde só quem tinha direito era quem trabalhava e quem contribuía pela Previdência, né? Só os marinheiros que trabalhavam, então só eles tinham direito à saúde. Outra pessoa não tinha direito à saúde. Depois foi instituído os institutos de aposentadoria, depois foi instituído o Instituto Nacional de Previdência e Saúde. Aí sim começaram a ter direitos os cidadãos, a ter direito a uma consulta, a um atendimento. Até que em 1988 a gente teve o nosso SUS. Teve o SUAS, né? Em 1987, em 1988 a gente teve o SUS até hoje, que foi instituído, Lei 8.080 de 1990, através do SUS. O que são políticas nacionais, o que é a política pública em saúde, quando a gente fala de política pública em saúde, né? Tudo que é público está dizendo que é para o povo, é instituída para o povo, né? Sem fundo lucrativo, sem fins lucrativos. Então, a gente sabe que quando procuramos a definição de política pública, quando estamos no mínimo, é um campo de ciências humanas, da ciência política, que analisa o governo das questões públicas. Do ponto de vista, a relação é o conjunto de ações do governo irão produzir efeitos específicos, ou seja, é o conjunto de ações dadas pelo governo para nos proporcionar serviços de saúde. Ponto. É só isso. Políticas públicas de saúde. É a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Né? Porque a partir desses movimentos de políticas públicas de saúde, nós temos, né, as influências dos sistemas de saúde através das nossas vidas, porque a gente precisa desses serviços ofertados para que a gente possa usufruir desses serviços. De uma forma ainda mais abrangente, pode-se considerar que políticas públicas como o governo que escolhe o que fazer ou não. O que o governo escolhe fazer ou não. É basicamente isso. O governo vai dizer o que está sendo ofertado e a gente vai saber o que a gente vai poder fazer e ter ou não. Lembrando que é um direito nosso e dever deles instituir essas políticas. E essas políticas definem o quê? Diretrizes, objetivos. Então, vamos nortear o que a gente tem, quais são os objetivos dele com essas políticas, os programas, como eles vão instituir os programas, quando eles vão instituir esses programas e onde. Né? No Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é índice relevante das políticas públicas em saúde. Os princípios doutrinários e organizacionais eu já falei na aula anterior, tá? Que é o princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. Que ele diz que a universalidade é o acesso para todos, a integralidade ele atende o paciente da forma desde quando ele entra, desde o seu tratamento até a liberação e acompanhamento daquele paciente, tá? Então, ele atende, um atendimento integral é aquele atendimento que ele é atendido, é acompanhado, é liberado e ainda continua sendo acompanhado. E a equidade é quando ele precisa prestar serviço a todo mundo de forma igual. Os iguais de forma desiguais. Tá, professor? Mas o que é isso? Os desiguais de formas desiguais. Se você não tem uma deficiência, você vai ser tratado como não deficiente. Se um deficiente é deficiente, como já está propriamente falando, desculpa, ele vai ser atendido de forma desigual de você. Então é isso que eu quero dizer, que é o igual de forma desigual e o desigual de forma desigual ao igual. É um trava-língua, mas eu acho que vocês entenderam.
E os princípios organizacionais, quando a gente fala de regionalização e hierarquização, que a gente sabe que o nosso sistema de saúde ele é um processo crescente, né, e descentralizado, com participação popular, né, participação popular através do controle social instituído pela Lei 7.512, né? No inciso 4, ele diz que o conjunto de ações e serviços é prestado pelas instituições federais, estaduais e municipais, eu já falei para vocês na aula anterior. O arranjo organizacional também eu já disse na aula anterior, que o conjunto é feito articulado, e ele é feito através de uma aglutinação de conjunto de organizações públicas de saúde existentes nos âmbitos municipal e nacional, e ainda os serviços privados de saúde que integram funcionalmente para os serviços de saúde aos usuários dos sistemas, de forma complementar quando contratados ou conveniados para tal fim. Ou seja, a gente tem um conjunto organizado de sistema onde vai englobar União, Distrito, Estados e municípios. De forma hierarquizada, nós teremos manuais de como lidar com esses serviços privados à saúde, né, de forma complementar. Planos municipais de saúde e planos de anual à saúde e plano anual de gestão. É o PMS, o PAS e o RAG. Né? Todo ano nós temos o plano anual de saúde. O que é feito no plano anual de saúde? O plano anual de saúde é feito todo ano, como o próprio nome já diz. Dentro deste plano a gente vai instituir tudo que vai ser feito dentro do município, tudo que vai ser ofertado, qual a meta que a gente vai ter dentro, quantas pessoas vão ser atendidas, quantos protocolos vão ser feitos. Tudo é como se fosse um mapa de ação dos profissionais, de todos os profissionais de saúde. O Plano Municipal de Saúde ele é feito em sessão plenária, votação, a cada 4 anos é feito isso, e aí vai ser instituído o Plano Municipal de Saúde, ou seja, o que a gente vai precisar de verba dentro do município, o que os serviços vão ter demanda dentro de um município, tudo em relação a dinheiro, a verba, certo? A produção e verba que a gente vai precisar. Então, vai em todos os pacotes e caixas, tudo que vai ser orçamentado para poder ser mandado para o Ministério da Saúde para que a gente possa receber nesses 4 anos como é que eu vou falar para vocês, gente? Eu odeio esquecer uma palavra. Quando a gente vai receber, tá na ponta da língua. A verba não. É a verba do governo, recebendo a verba do governo, mas tem um nomezinho que eu chamo que eu esqueci, mas depois eu lembro. Relatório anual de saúde é o relatório que a gente tem que mandar todo ano do que foi feito, prestação de conta, né, gente, anualmente. Depois a gente vai ter o PPI, que é o Programa de Pactuação Integrada. Dentro desse programa a gente vai ter o quê? Tudo que a gente vai precisar e tudo que a gente está ofertando, porque muitas vezes tem outros municípios ao redor da gente que precisam de serviços que eles não têm, mas a gente tem, e a gente tem que fazer programas de pactuação como se fosse para ajudar o próximo, né? O próximo município, os municípios dentro de uma regional, porque a gente sabe que uma regional ela é um polo onde tem X cidades, digamos, 5 municípios dentro de uma regional formam uma regional e eles se ajudam entre si, tá bom? E dentro desse programa a gente vai estar dizendo o que a gente tem, o que a gente precisa, e aí vai fazendo uma rede de ligação, uma rede integrada de pactuação e vai ajudando um ao outro. E esse relatório quadrimestral orçamentário também é feito 3 vezes, né? Cada 4 semestres. Plano Municipal de Saúde, como eu já falei, é um instrumento central planejado para definir e implementar as iniciativas de saúde, né? Ele se configura como a base de execução de acompanhamento, como eu já disse, é um guia, né, para a gente do sistema de saúde, que ele vai contemplar todas as áreas da atenção básica, né, de modo a garantir a integralidade dessa ação. O Programa Anual de Saúde, do mesmo jeito, ele tem função de ser feito todo ano, né, com alcance objetivo e o cumprimento das metas do plano anual. Ele tem, lá dentro a gente vai identificar todos os indicadores que serão utilizados, a gente tem muitos indicadores, se não me engano são 13 tipos de indicadores. Dentro desses indicadores a gente tem que alcançar muitas metas dentro do plano anual de saúde, e a previsão é feita a partir da alocação dos recursos que vai ser orçamentado
do Plano Anual de Saúde. E o RAG, como eu já falei para vocês, é um relatório de gestão, né, com elaboração todo ano, e onde o gestor tem que apresentar os resultados, né, feito dentro do Plano Anual de Saúde, e vai ser direcionado aos necessários tipos de plano. O custeio e o financiamento do SUS ele é feito, tem uma clientela potencial do país todo, não é isso? Onde nós temos 70% da população brasileira precisa e depende do SUS como um meio único de acesso ao sistema de saúde. Então, nós temos um financiamento onde a gente fala que é tripartite quando parte da União dos Estados e municípios, 3, onde a Lei 141 de 2012 ela diz que 15% do que é gerado na União, no município, 15% vai para o SUS. 12% que é gerado no Estado é para o SUS também, entendeu? E até 2015 era empenhado a variação do PIB, né, da União, mas também tem uma porcentagem, que se eu não me engano é 10 ou é 15%. Esse foi um grande marco na história, porque ele tirou a arrecadação do município, do Estado e da União para ser implementado só para o financiamento do SUS. Então, 15% do que é gerado dentro daquele município vai ser para o SUS, então vai ser contribuição para os nossos serviços de saúde. Então, a aplicação dos recursos, a gente sabe que os pagamentos são feitos através de caixas e pacotes, né? Atualmente são 7 blocos de transferência, ainda vemos muitos recursos para ser gerados dentro do município. Então, todo mês cai dentro da conta do município os recursos que vão ser repassados para o Fundo de Saúde. A transferência é automática e voluntária através desses pacotes, que é o PAB, o PAB fixo, que é fixo e variável, o MAC, que é de média e alta complexidade, esse é de atenção básica, o primeiro, o segundo é de média complexidade, o de assistência farmacêutica, que é o AF, que é para medicamentos, de vigilância, que é o que eu participo, que é o de custeio, né, para vigilâncias, de gestão do SUS, que é de capacitação, controle, consultoria, e do controle social da participação da sociedade, e para o RAG também, que é feito através de uma prestação de contas. Né? Como eu já falei, os blocos de assistência farmacêutica, gestão, atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial e vigilância em saúde. Então, cada um desses vem um valor X, digamos. Na assistência farmacêutica vem 200 mil, assistência básica vem 300 mil, gestão à saúde vem 100 mil, investimento vem 150 mil. E aí, no final, tem um total de tudo que é gerado e cai na conta da prefeitura para ser repassado para os demais serviços. Né? O recurso é feito do tipo fundo a fundo, ou seja, o repasse financeiro que é intitulado como um incentivo, um pequeno incentivo de 500 mil reais, digamos assim, né? seja do Fundo Nacional de Saúde ou da Secretaria, onde é vinculado ao salário, ou seja, esse incentivo cai na conta da Secretaria, do Ministério para a Secretaria de Estado de Saúde, né? Para as contas para as contas da prefeitura, de cada prefeitura. Cada prefeitura tem um fundo nacional, o fundo de recursos, né? E aí cai e é diretamente ligado ao fundo do Ministério da Saúde. E esse repasse é feito mensalmente, né? Não atrasa, é um dinheiro certo. A política salarial de autonomia de cada ente público está expressa no plano de cargos e carreiras, né? Todos pagam. No caso específico, para a agente de saúde, tem outros embates e tudo, tem um pacote só de recurso que cai, que é dos agentes comunitários de saúde, que eles recebem o dinheiro deles à parte e o recurso dele cai de forma separada. Os conselhos municipais são conselhos feitos, foi instituído pela Lei 8.142, onde o artigo diz que ele é feito através de uma conferência, né? Conferência Nacional de Saúde, a Conferência de Saúde, que é feita a cada 4 anos, e o Conselho Nacional de Saúde, que é o que permite a gente instituir atividade de saúde no município, né? É de caráter permanente deliberativo
ele é que vai fazer, dizer quais os serviços vão ser prestados, quais os profissionais de saúde e usuários vão ser necessários, formular estratégias, inclusive aspectos econômicos, né? E todo ele tem que ter um chefe, um chefe de Conselho Nacional de Saúde para poder instituir, como se fosse uma fiscalização dos serviços, né? E aqui é a base legal da nossa instituição, que foi feita desde 1988, nos artigos que eu já falei, 196 a 200. Depois foi feita a Lei Orgânica de Saúde e outras resoluções. Afinal, a gente está falando de lei orçamentária, lei que nos respalda dentro do nosso Sistema Único de Saúde, certo? Composição do Conselho. A composição do Conselho é feita de 50% das entidades de usuário, né? 25% de trabalhadores da saúde, 25% de representação do governo, pode ser privados, conveniados ou sem fins lucrativos, o prestador de serviço, né? E quem respalda essa composição é a Lei 453 do Conselho Nacional de Saúde. Então, a composição é feita de 50% é da população, do povo, 25% dos profissionais e 25% da representatividade do governo, sejam eles público ou prestadores de serviços sem fins lucrativos. O conselho deve ser criado por lei, deve definir diretrizes, com a forma de funcionamento, e os conselheiros devem ser indicados pelas entidades, tipo na Secretaria de Saúde, e tem que ter um calendário de reunião mensal e bimestral. Tá, gente? Então eu quero que vocês me façam nessa aula um pequeno resumo, da Lei 8.080 de 1990. Fale do que ela trata, tá? Fale do que ela trata e me falem também dos princípios e diretrizes dela, os princípios fundamentais, os princípios e diretrizes do SUS. Pronto, é só isso que eu quero, tá bom? Até a próxima aula, eu conto com a ajuda de vocês e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Próxima aula a gente continua com o nosso conteúdo. A gente vai entrar mais a fundo ao Sistema Único de Saúde. Hoje eu dei uma pincelada assim por cima. Se vocês tiverem dúvida, repitam a aula até vocês se familiarizarem com todo esse processo sistema, de leis orçamentárias, de leis que regem o nosso Sistema Único de Saúde. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.